Capítulo 1156 de One Piece – A loucura definitiva. Numa página dupla que parece ter saído direto do inferno, finalmente vemos a formação completa dos Piratas Rocks. Todos os monstros revelados lado a lado, numa cena que grita caos e poder absoluto. Enquanto isso, Roger e Garp não trocam palavras. Trocam faíscas de hack que poderiam partir continentes. Espadas colidem com punhos num duelo que não é só força, é história pura em combustão. Mas nem eles se comparam ao verdadeiro rei do oceano naquela era. O mar não tinha leis, tinha um soberano que esmagava tudo com presença. Doug fecha os olhos, respira fundo e então, surge Amazon Lily. As mulheres da Kuja invadem o palco, lideradas pela magnífica devastadora Gloriosa. Com um simples cruzar de pernas, elas colocam até o futuro rei dos piratas de joelhos. Literalmente. Esse capítulo é pura insanidade. Oda pirou? Talvez. Mas o resultado? Uma colisão de gerações, forças e ego que transformam cada página em dinamite. E não para por aí. Na capa colorida, Zoro e Rayleigh de um lado, Sanji e Gaban do outro. Velha guarda contra nova guarda. Espadas que moldaram o mundo versus espadas que ainda vão reescrevê-lo. Oda não só provocou a discussão sobre quem são as verdadeiras asas do Rei dos Piratas, ele esculachou com uma arte que faz você questionar tudo o que sabe sobre lealdade e legado. Na capa colorida do capítulo, Rayleigh e Gaban estão lá, tranquilos, imponentes, representando o legado da velha guarda. Em contraste, Zoro e Sanji se encaram como sempre, prontos para brigar, mesmo sem motivo. Os dois aparecem com visuais impecáveis, cada um exalando estilo e atitude no traço detalhado do Oda. Detalhe visual que não passa batido. Luffy aparece carregando toda a tripulação dos Chapéus de Palha em seus ombros, numa pose que remete, alegoricamente, à sua forma gigante do Gear 5. Mesmo que ele só fique gigante de fato usando essa transformação, a imagem sugere claramente o peso simbólico que ele carrega como capitão, o suporte, a força e o centro da tripulação. E Oda, como sempre, não deixa nada ao acaso. Ele não apenas insere essa provocação visual no mangá, como dedica uma capa inteira para alimentar essa discussão entre as gerações de asas do Rei dos Piratas. Um paralelo explícito que levanta a questão: será que Sanji vai despertar o hack do Conquistador? Mas vamos ao que interessa. O capítulo começa com uma reviravolta inesperada. Vemos as piratas Kuja navegando e saqueando vilas, numa era anterior à ascensão dos grandes piratas. Antes mesmo de Boa Hancock se tornar imperatriz de Amazon Lily e ser nomeada Chichibukai, o bando feminino vivia no mar, impondo respeito e espalhando beleza como verdadeiras lendas. E nesse período elas eram mais que piratas. Eram celebridades, idolatradas, recebiam cartas de fãs aos montes. Literalmente. O título do capítulo, aliás, faz alusão a isso. Ídolos da pirataria. Amazon Lily, naquela época, era inundada de correspondência de admiradores de todas as partes. Isso levanta um ponto sutil, mas importante. Ainda não estando filiadas ao governo mundial, as Kuja agiam de forma livre e feroz. Só depois de Boa Hancock virar Chichibukai é que o bando se recolheu para a ilha, vivendo em isolamento. Talvez por perceberem que no mundo governado por homens, elas eram ameaça demais, e por isso o governo preferiu tê-las como aliadas do que inimigas. Nesse contexto, somos apresentados à então imperatriz e capitã das Kuja, Gloriosa, aquela que, no presente, é conhecida como a Anciã Neon. E Oda, ele nunca perdoa personagens femininas idosas. A mulher envelheceu no traço do Oda como se tivesse sido atropelada por um navio, mas no passado, um espetáculo de beleza, poder e carisma. Gloriosa era venerada, sim, mas havia alguém que a ofuscava em popularidade. Shakuyaku, ou simplesmente Shaki, que aparece como vice-capitã das Kuja, era um verdadeiro furacão de fãs. Antes de vermos
sua aparência, somos apresentados a outra figura importante, uma jovem chamada Tritoma, ou Toritoma, dependendo da leitura, encarregada de entregar as cartas à Gloriosa. E essa Tritoma, ela não é qualquer uma. Oda já revelou em uma SBS que Tritoma foi a imperatriz que precedeu Hancock e morreu da famosa doença do amor. Isso acendeu teorias malucas entre fãs, incluindo a possibilidade dela ser a mãe do Luffy. Será? Será que ela se apaixonou por Dragon, o homem com carisma suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo? Doug interrompe, bate com força na mesa. Chega! Essa teoria da mulher loira segurando o bebê no filme Red? Eu vi. Mas se você acha que Oda vai entregar a mãe do Luffy assim, numa imagem de canto, então você está mais perdido que Zoro no meio de Dressrosa. Pra mim, galera, essa teoria da Tritoma ser a mãe do Luffy não faz o menor sentido. Por mais que exista essa lacuna sobre quem foi o grande amor dela, que acabou levando à doença do amor, a verdade é que, se Oda desenhou aquela mulher misteriosa numa página bônus do filme Red, segurando um bebê e parecendo deslocada de tudo, ele não fez isso à toa. Não tem lógica ser outra pessoa. Aquela é a mãe do Luffy. Fim. Mas vamos voltar ao capítulo. Enquanto as piratas Kuja navegavam livremente, elas cruzam com outro navio pirata. E adivinha quem era? Exatamente, os piratas do Roger. Sim, o homem que um dia seria conhecido como o Rei dos Piratas. Roger aparece com um megafone, exigindo que as Kuja entreguem uma mulher específica e promete que dessa vez vai levá-la de qualquer jeito. A expectativa era que ele estivesse atrás da Capitã Gloriosa, só que não. Ele queria mesmo era a vice-capitã Shakuyaku. E mais, Roger aparece sem seu famoso bigode, parecendo um adolescente no cio, completamente despreparado para lidar com mulheres como as Kuja. Ele age como um moleque atrás de um crush, não como o pirata lendário que conhecemos. Ver o jovem Roger correndo atrás da Shaki foi algo surreal, e junto com isso, presenciamos uma interação inédita entre os jovens piratas de Roger, as Kuja no auge e até o jovem Garp. Era um tempo em que esses titãs do futuro ainda estavam encontrando seus caminhos, às vezes enfrentando, às vezes tentando sequestrar, mas sempre colidindo. Enquanto Roger corria atrás da Shaki, a Gloriosa perseguia ele. Com um tom de desprezo, ela o confronta. Ser amado por uma mulher como eu não basta para você? Nesse instante, a própria Shaki sai de dentro do navio, chutando a porta e perguntando friamente: quem mesmo você disse que veio buscar? A descrição da chegada dela é lendária. Onde Shaki pisava, flores brotavam, pássaros silenciavam e as pessoas se traíam entre si. A mulher era pura presença. Num piscar de olhos, ela derruba Gaban com um chute digno da Hancock e parte para cima de Roger. Ele tenta reagir, mas trava diante dela, rendido, literalmente petrificado por aquela visão. Roger cai no chão, imóvel. Ali, Shaq dá a ordem: meninas, peguem o tesouro deles! E como se não bastasse, ela ainda joga uma piscadinha para Rayleigh, deixando clara a faísca que daria origem ao relacionamento dos dois. Se tivesse um narrador nessa cena, diria: os piratas do Roger, liderados por Golden Roger, foram completamente humilhados. Sinceramente, Gloriosa ainda me parece mais bela, mas o diferencial da Shaki é a postura. Ela domina qualquer ambiente com atitude e mistério, enquanto Gloriosa é mais tiete do Roger. Shaki é discreta, poderosa e inalcançável. É isso que gera fascínio. Ela não corre atrás, ela domina. Mas antes que cada um seguisse seu rumo, aparece no horizonte um navio da marinha. Roger, ao reconhecer que se trata da embarcação de Monkey D. Garp, muda de ideia. Ao invés de fugir, decide partir para o ataque. Vemos Garp usando sua técnica brutal, o punho meteoro, disparando uma bala de canhão com a força de um titã. Do outro lado, Roger responde com sua técnica Aramitama, avançando sobre o navio da marinha. E então acontece o primeiro clash entre Roger e Garp, o impacto.
Garp soca a cara do Roger, enquanto Roger vai com sua espada imbuída em haki tentar atravessar o abdômen do Garp. Não teve céu se dividindo, nem haki do rei vazando antes do golpe, mas o choque foi puro One Piece raiz. O famoso Clash genérico voltou, depois de tanto tempo com Oda pulando lutas. E galera, ver isso de volta foi um alívio. Não foi épico como Roger versus Barba Branca, mas cumpriu seu papel. E aí veio a confusão. Muita gente entendeu errado a cena. Acharam que Roger atingiu Garp com o lado contrário da lâmina, como se tivesse errado o golpe. Só que não. O golpe foi direto, perfurante e acertou sim o abdômen do Garp. Olha o canto da imagem. Tem sangue saindo e sinais claros de impacto. Ambos se feriram, ambos saíram sangrando. Isso mostra o que Oda sempre quis com esses dois: igualdade. Eles se enfrentavam constantemente como rivais equivalentes. Mesmo que fizesse sentido o Garp sair pior dessa luta, o Oda preferiu manter a balança equilibrada. E isso é essencial para a mitologia dos dois. Vamos ser francos. Garp nunca capturou Roger. Nunca. Em todas as batalhas entre eles, Roger escapou. A dura verdade é que Garp passou a vida colecionando derrotas nesse duelo. Se alguém sempre saiu perdendo, foi ele. Mas tudo bem, só uma provocação marota para você digerir. Voltamos agora para Elbaf, ainda no contexto do flashback focado, pelo menos em teoria, na história do personagem Lock. O capítulo mostra a família real debatendo se Hirudin, chamado de bastardo, e sua mãe deveriam se mudar para o Palácio Real. Pouco acontece de relevante nessa parte, serve apenas para reforçar o desejo de Lock de ser livre como Rox. Aliás, é mostrado que Rox tentou recrutar Harold diversas vezes, ignorando completamente Lock. Oda só inseriu essas 2 páginas para lembrar. Sim, esse ainda é o flashback do Lock, confia, mesmo tendo desviado totalmente para focar no passado dos Rocks. Se fosse uma redação do Enem, Oda já tinha rodado por fuga de tema. Agora vamos para Hachinosu, a ilha já tomada pelos piratas Rocks. Um homem misterioso aparece carregando um machado gigante nas costas, procurando por Rocks. É o Kai, futuramente conhecido como Machado de Prata. Alguém até comenta: o que o rival do Chique tá fazendo aqui? Olha pra cara desse cara e me diz se não parece parente do ex-Drake. Tá na cara. Queixão avantajado, um X marcado no queixo. Só pode ser sangue da mesma família. Já sabemos quem é o pai do ex-Drake, então não pode ser ele. Mas o avô? Oda com seu clássico nepotismo, sempre puxando a mesma linhagem. Olha como tudo tá conectado. Dog segura a testa, incrédulo. Não consigo acreditar, mano. O Oda tá fazendo isso de novo. Enquanto isso, no centro da ilha, Rox remodela o formato da ilha de Hachinosu, esculpindo o que antes parecia um peixe gigante até transformá-lo no clássico formato de caveira. Ele revela que está atrás de 2 Akuma no Mi, e acredita que uma delas esteja em Elbaf, mas que só revelará seu poder quando Harold comê-la. Isso indica que essa fruta nunca foi consumida antes ou está há muito tempo sem portador. E isso levanta a pergunta: quais frutas Rox estava procurando? A primeira aposta óbvia é a fruta do Luffy, a lendária fruta de Nika. Isso gerou a teoria de que a fruta guardada em Elbaf fosse essa. Mas não faz sentido. Sabemos que Loki já comeu a fruta de Elbaf. Se fosse a de Nika, ela não estaria com o Luffy hoje. A explicação mais lógica é que Rox confundiu. Achou que a fruta de Elbaf fosse a de Nika, por ter habilidades semelhantes. A segunda fruta possível, a fruta da operação, desejada por Doflamingo, chamada de Fruta Suprema, por seu potencial de dar a ele o poder de governar o mundo ao trocar corpos e identidades. Terceira hipótese, a Fruta das Trevas, que Barba Negra procurou durante toda a sua vida. E uma quarta possível, a Fruta do Terremoto, também conquistada por Barba Negra. Mas essa parece mais oportunismo do que busca vital. Conclusão, as 2 frutas que realmente importam são a fruta de Nika e a fruta das trevas.
Talvez Rox quisesse unir os poderes dessas duas frutas para destruir o governo mundial. Isso pode indicar que Luffy e Barba Negra precisarão se unir temporariamente para derrotar um inimigo maior, o In ou Muzamar, em Marijoa. Só depois disso brigariam entre si pelo título de Rei dos Piratas. Doug aperta os punhos. E se Barba Negra estiver de olho na fruta do Luffy, ele pode estar atrás de uma Zoan mítica para completar seu arsenal. Seria essa sua terceira Akuma no Mi? Voltando ao capítulo, vemos mais membros dos Piratas Rocks. Capitão John aparece, falando da importância dos gigantes. Lin Lin, a futura Big Mom, também surge. Curioso, ela se uniu ao bando sem um Davy Back fight. Por quê? Talvez quisesse maridos poderosos para gerar filhos fortes. Já tinha iniciado sua família como pirata. Vemos também Edward Newgate, Barba Branca, já com seu icônico bigode, provavelmente com sua naginata. Aparece Barbell, um homem-peixe com cabelo em chamas, indicando talvez uma Akuma no Mi desperta. Ele já havia aparecido no flashback do Kuma, mas agora é formalmente introduzido. Kaido também surge, ainda aprendiz dos Rocks, apanhando do próprio capitão. Rocks repreende Kaido por sugerir usar força para recrutar Harold. Harold é meu irmão, diz Rocks. Eu quero convencer ele, não forçar. Uma dinâmica que revela respeito e objetivo mais político. Interessante. Kaido parece não saber nada sobre Harold ou Elbaf, o que complica aquela teoria dele ser filho bastardo do Harold. Talvez ele tenha apenas sangue da família real de Elbaf, mas não ligação direta. Rocks revela: Elbaf é a chave para destruir Marijoa, não apenas pela força dos gigantes, mas também por sua tecnologia naval. São eles provavelmente que construíram a Arca Noah. Reparem, Noah parece uma arca viking, uma criação plausível de Elbaf. E mais, Elbaf domina a navegação aérea com suas nuvens, navios que voam. Isso importa? Muito. Num mundo que está afundando, atacar Marijoa por cima é a vantagem final. Quem tem o terreno alto, domina. Capítulo encerra com uma página dupla épica, a formação completa dos Piratas Rocks, Shebeki, Barba Branca, John, Shiki, Machado de Prata, Ochoku. Só falta a Gloriosa, que talvez só tenha participado da batalha em God Valley. E aí, não esqueça de deixar o seu like. Se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais vídeos incríveis para você. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento, mistérios e muito mais.